Bem-vindo, bem-vinda ao Comunidade do Conhecimento, que hoje traz detalhes de um espetáculo que tem uma forma interessante de brincar com os ritmos. Mais precisamente de um espetáculo que estreou no dia 24 de maio e que nos brinda com um nome bem sugestivo: Arritmia. O espetáculo, criado pelo músico Fernando Ponce e o grupo Batucar, tem como proposta ressignificar sons e objetos e olhar para a música e a cena cultural da cidade a partir de uma nova ótica. Eles usam instrumentos não convencionais com o intuito de mostrar um trabalho de pesquisa, criatividade, mas também humor, convergindo para a materialização artística em um espetáculo de arte totalmente imersiva. O projeto foi idealizado pelo músico, professor e performer Fernando Ponce, que também tem a função de diretor e intérprete neste espetáculo viabilizado pelo prêmio Aniceto Matti. E é com ele que daqui a pouco vamos conversar. Fernando vem estudando música desde os 8 anos de idade. Passou pela bateria, percussão, erudita, rudimentar e canto coral. Em sua jornada no curso de artes cênicas, percebeu e aprimorou as possibilidades das perspectivas cênicas dentro da música ou de um musical, que o fez se interessar e pesquisar a existência de uma zona de convergência entre o corpo do artista, o espaço cênico e de que forma é percebido pelos espectadores. Como você pôde perceber, o programa está recheado de conhecimento. Então, fique conosco, pois o Comunidade do Conhecimento volta logo após a nossa vinheta principal. Se antes os sons de alguns objetos utilizados eram considerados ruídos e sons aleatórios, o objetivo do grupo Batucar é transformá-los em música, fazendo o espectador testemunhar uma autêntica transformação, construindo signos e símbolos de acordo com as suas experiências e vivências, para ressignificar as sonoridades presentes no ambiente cênico e também fora dele. No espetáculo Arritmia, o cenário e os instrumentos são barris de plástico, caixas d'água e barris de lata, escolhidos pelo timbre, pela estética e pelas diferentes possibilidades cênicas e sonoras. Mas não adianta só ficar no falatório. O melhor mesmo é saber um pouco de tudo que aconteceu e acontece, desde o processo do projeto em si, até as apresentações propriamente ditas. Vou conversar com o Fernando Ponce, que na formatação do espetáculo também tem a função de diretor e intérprete. Tudo bem, querido? Olá. Tudo. Desculpa falar, querido, mas só de ver a sua história, a gente sabe que você realmente tem motivo de sobra para ser querido pelos seus, pelas pessoas que te seguem, pelas pessoas que estão no espetáculo com vocês. Eu fico muito feliz e satisfeito de ouvir isso, assim, mesmo. Obrigado pela oportunidade, Estamos aqui juntos. Como surgiu essa ideia? Algumas coisas eu já vi o trabalho de vocês, mas alguma coisa há alguns 10 anos surgiu com aqueles
homens todos de azul, né? Sim, o rosto sim. todo, e fazia algo que realmente chamou muita atenção. Mas era aquilo, parecia que só eles tinham essa capacidade de aglutinar interesses, né, e públicos, enfim. E eu vi não algo semelhante. O que eu vi de vocês, do que a gente tem visto, é a possibilidade que vocês estão dando para vocês e para quem está ao lado de vocês ou à frente de vocês. É mais ou menos isso? É exatamente isso, assim. Nós do Grupo Batucara, a gente se conhece já há alguns anos, desde que a gente era criança, né? Desde os 8 anos, hoje eu tenho 28, então faz muito tempo que a gente está nessa jornada. Mas acho que eu te conheço bem mais jovem. Foi isso, você com uns 16, 17 anos já na escola fazendo arte. Né? Exatamente, exatamente, exatamente. E aí dentro desses grupos, né, que a gente fez aula de música, a gente teve a oportunidade de conhecer outros grupos de fora do Brasil que fizessem um trabalho parecido com o que a gente pretendia. Por exemplo, o Stomp. Então aí eu acho que partindo disso, e eu sou formado em artes cênicas, Ana e Nádia, que também estão em cena junto comigo, são formados em música. Então a gente juntou essa parceria, então eu acho que surge disso, assim, desse interesse e das possibilidades que cada um dos três tem para contribuir com esse trabalho. O que a gente percebe que não é só tocar. Tocar, hoje você faz um batuque aqui, pega uma caixinha de fósforo, como eu tive a oportunidade de ver Miriam batucada ali, né, irmã da Mirna, que é minha irmã hoje, a irmã que Deus me deu. Então você consegue tirar som, mas da onde vocês tiraram a inspiração do que passar para o público? Ou é samba, ou é tango, ou é axé, o que vocês levam até o público? Muito interessante a sua pergunta, porque nós somos músicos da orquestra da Unicesumar. E quando a gente está falando de tocar em uma orquestra, exige uma postura, existe uma forma de tocar. E aí é interessante quando você pontua da onde surge ou da onde vem, porque eu acho que vem da minha formação enquanto artes cênicas, assim, né? Hoje eu atuo como professor de teatro, e aí existe uma troca com o espectador que é um pouco diferente do que a gente entende da troca do espectador que vai assistir um concerto de música, muitas vezes, né? Geralmente, num concerto de música, a gente precisa se portar de uma outra forma. As músicas já estão prontas ali com a partitura, a gente tem um maestro. É efêmero, porque ele está existindo ali, mas se a gente for parar para analisar, não tanto quanto o teatro por si só. Então eu acho que essas questões de interação, ou da questão rítmica, ou do tipo de experimentos que a gente leva, né, vai de acordo com isso. Porque a gente entende, no teatro principalmente, que cada experiência do espectador vai ser individual. Porque cada um tem um repertório de vida, cada um tem a sua percepção, e por mais que eu faça um único som aqui, por exemplo, cada um pode interpretar ou relacionar com alguma vivência que já teve na vida, sabe? Qual o instrumento que você toca aqui? Nós três somos percussionistas. Os três? Os três são e percussionistas. Levam isso para o público ver uma nova forma, né, de você interagir. Exato. Quando eu falo interagir, tem isso muito no espetáculo de vocês, a interação. É interação. Mas o que eu percebo é que não tem aquilo de passar o bilhetinho e falar toca aquela, né? Porque vocês já têm algo fechado. Exato, né? A gente chama inclusive de cena. Então a gente não tá nem chamando de música 1, música 2, música 3. É cena 1, cena 2, cena 3. O espetáculo ele tem todo um roteiro musical e cênico, com marcações, com iluminação pra gente seguir. Também tem espaço para improvisação, mas a improvisação enquanto técnica, não necessariamente enquanto experimentação. E aí a gente tem um começo, meio e fim. É como se fosse um espetáculo teatral, talvez assim. Arte híbrida, talvez. Mas a música escolhida, vocês partem, né, de algo que tem que tocar a pessoa ou primeiramente tem que tocar vocês? É uma boa pergunta. Eu não sei se eu tenho uma resposta. Eu tô acertando as perguntas. Sim, eu não sei se eu tenho uma resposta para isso. Porque eu acho que a percepção ou a imersão, ela é muito subjetiva. Então
Aliás, o espetáculo ele surge a partir da gente. Mas até a gente ter uma troca com os espectadores, a gente tem um espetáculo. A partir do momento da estreia e da recepção, isso se transforma completamente. Então, eu não tenho uma resposta certeira para sua pergunta, porque... Mas são músicas autorais? São músicas autorais. Isso é muito importante a gente dizer, né? Sim, porque é algo, por isso que eu fiz a pergunta, se é algo que vai de vocês para o público e do público para vocês, né? Mas vamos lá, você está aqui conosco e nós temos várias pessoas que devem ter as mesmas curiosidades que eu tenho, então nós vamos chamar um breve intervalo. E você aí de casa já percebeu que ainda temos muito mais para fazer deste nosso encontro algo de grande proveito para todos nós. Então, daqui a pouquinho nós voltamos com Comunidade do Conhecimento. Dando continuidade com o Comunidade do Conhecimento, estou tendo a oportunidade de conversar com o músico, professor, performer, Fernando Ponce, que também tem a função de dirigir e também é intérprete, né, do espetáculo Arritmia. Para melhor entendimento, a arritmia é uma alteração normal no ritmo e na velocidade dos batimentos cardíacos. E para o meu convidado, que dirige o espetáculo, adotar esse nome para o projeto, diz respeito ao desejo de criar uma obra que fuja ao convencional. É isso mesmo, e nós já estávamos no intervalo conversando um pouco, foge totalmente o convencional da forma como vocês interagem com o público, né? Eu acredito que sim, porque quando a gente pensa em música, né, quando a gente vai aprender música, nós, na verdade, que viemos de uma educação muito tradicional, a gente aprende sobre o pulso, sobre o andamento, e é ele quem vai reger todo o restante. E aí, quando o Nadi, que é um dos integrantes do grupo, sugere o nome Arritmia, também é para fazer uma brincadeira com isso, assim, da gente experimentar outros pulsos, outros ritmos e oposto do que se tem convencionalmente quando a gente se pensa em música. E eu falo muito de sentimento, né? Tem algumas coisas que hoje você vai num espetáculo, a própria tecnologia, ela assume quase que 80% do que o artista está lá querendo colocar à disposição. Eu tenho tido oportunidade de, nos eventos que eu faço, de tirar um pouco desse brilho cênico e deixar a pessoa brilhar. Tanto que o próprio estúdio, não esse tem uma assinatura, mas o que eu fiz para algumas pessoas que estão vindo fazer o programa aqui, tem isso. Quem tem que brilhar, no caso, são aqueles que lá estão e se prepararam para tal, né? E vem aquela pergunta, o público está preparado para esse tipo de situação em que vocês são luzes, que vocês são aqueles que brilham e sem muito artifício tecnológico? Eu vou responder agora não só como diretor do espetáculo, mas quanto educador, né? Hoje eu trabalho como professor aqui em Maringá, em escolas privadas, da educação infantil ao ensino médio. E aí, quando você me pergunta se o público está preparado, eu vejo que o nosso trabalho e o meu trabalho enquanto educador também é preparar esse público para que eles estejam, sim, preparados e que eles se sintam pertencentes a esse ambiente, porque a gente está falando de questões públicas, a gente está falando de dinheiro público, a gente está falando de arte que todos nós temos acesso, principalmente desse evento, que é um evento gratuito, né? Então, quando eu penso enquanto educador e artista, eu acho que é esse o meu papel. Propor um letramento e propor que essas pessoas se sintam presentes. Eu acho que também por isso que a gente fala que é um espetáculo de arte imersiva.
porque as pessoas precisam estar presentes, porque é o nosso corpo que está ali, assim como a gente quando vai assistir um espetáculo teatral. E a gente, enquanto ator, né, a gente fala que o nosso corpo é a nossa massa de modelar. Então eu vejo que nesse caso, nesse espetáculo, obviamente os instrumentos também são importantes, a iluminação também toda a equipe gigantesca que está envolvida, mas sobretudo o próprio corpo. Nós temos, quando você fala de uma equipe, que realmente parabenizar quem são as pessoas que sonham junto com o diretor Sim. E aquelas pessoas, eu tenho aqui que a direção técnica é você, Fernando Pontes, músicos, a Ana Moraes e Nadji Vieira, que é assim que fala, né? A produção e iluminação do Leonardo, a discotecagem, que também eu acho que é muito interessante, né? Iraquitã. Isso. Então, tá bom. É que às vezes aqui não sai... O Iraquitã Fagundes. E depois tem assessoria de imprensa, né? Que até a Raquel, que tem entrado em contato com a gente. A fotografia, o Renato Domingos. O teaser, né? Que é o Felipe Arisson. É isso mesmo? Isso. Arisson. O design gráfico é o Sidney Puziol. E vocês também, que eu acho muito interessante, vocês sempre estão agradecendo aqueles que abrem os espaços, né, para que vocês possam se apresentar. Sim. Então, tem aqui um agradecimento especial à Toca Espaço Cultural, local que vocês fizeram, né, a estreia. Exato. E isso é muito importante a gente estar dando a eles também o crédito, né, porque eles, de certa forma, acreditam em tudo aquilo que vocês fazem, que outros também, né? Exatamente. Além dos profissionais que estão envolvidos indiretamente, né? O quanto isso impacta na economia da cidade, por exemplo. Da onde a gente comprou os instrumentos, os depósitos com as caixas d'água, enfim. São muitas pessoas envolvidas. O figurino e tudo mais. Exatamente. Vocês cantam, tem uma parte em que vocês falam, cantam, ou é tudo só? Tudo corpo, luz e cena. Voz não experimentamos, assim. A gente até cogitou experimentar algumas coisas, mas sentimos que não era o objetivo desse trabalho especificamente. Assim. As pessoas que têm o interesse de levar o espetáculo. Hoje nós estamos, por intermédio da TV UP, em Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Guaíra. Também além, né, você já é conhecido aqui, mas se tiver alguém interessado, eu tenho o teu telefone aqui, pode ligar? Pode. E é interessante pensar que a gente tem um espetáculo que ele é moldável, né, para vários espaços, a gente consegue adaptar ele para as necessidades de cada espaço, assim. Ainda não é difícil de se locomover também, porque por mais que as coisas sejam grandes, elas são compactas, porque cabe um dentro do outro e a gente consegue organizar. Assim, exatamente. Que bom. Fernando, olha, eu tenho que, parabenizando você, logicamente nós temos aí um leque de pessoas que nós entendemos que vocês estão ali, são 3 músicos, mas como você mesmo disse, e só estou dando essa abertura de falar de tantas pessoas porque você valoriza mesmo. E isso é bom, né? De saber que tem pessoas que estão ao nosso lado, não à frente, não atrás, mas ao nosso lado. E na hora de sermos aplaudidos, ou talvez não, né? Parece que todos absorvem aquilo da maneira como lhe convier. Então, me resta parabenizar mais uma vez. Obrigado. Você. Agradeço o convite, a oportunidade e gostaria de ver você na plateia também. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Mas nós temos, logicamente, em Maringá, muitas atividades ocorrendo, muitas coisas ocorrendo. E o que eu percebo que na minha posição, né, dentro da comunicação, sou convidado, e às vezes eu falo, como isso não chegou até as pessoas? Como eu fico assim, Fernando? Eu falo,
sabe, não chegou até nós, não chegou até alguém que poderia fazer disso uma forma, sabe, de, eu falo, contagiar outras pessoas, sabe? Nós passamos aí por momentos da pandemia que todo mundo tinha medo de ser contagiado, e quando tinha aquelas lives maravilhosas, né? E as pessoas se sentiam contagiadas com aquilo. Sim. E nós temos hoje agentes, né, culturais que conseguem fazer isso. Então a gente fica muito feliz e fique à vontade para trazer essa e outras formas, tá, de demonstrar o talento de vocês aqui com a gente. Até mesmo alunos, pode vir, né? Legal. Porque essa forma de contagiar que é muito importante, tá bom? Tá bem, muito obrigado. Eu que agradeço. O Comunidade do Conhecimento vai ficando por aqui, mas certamente estaremos sempre sintonizados para que juntos façamos estes encontros cada vez melhor. Não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais e, mais uma vez, lembrando que quem esteve conosco hoje foi, até perguntei para ele, mas de onde vem seu sobrenome? Porque aqui em Maringá nós tínhamos, né, uma pessoa que era o Bar do Ponce, eu pensei até que tinha alguma coisa a ver. Tem? Tem sim. Quem que é? Primo da minha mãe. Primo da tua mãe? Sim, sim. Ah, sim. Então tá bom, por isso que eu perguntei, Ponce vem da onde? Você falou que é espanhol, mas eu tive a oportunidade de conversar com o Fernando Ponce, que é primo do Ponce que nós conhecemos, mas é muito importante mesmo, sabe, que você busque em sua cidade, em lugares que estão tendo oportunidade, né, de ser visto, entendido, interpretado, acontecimentos culturais. Isso é muito bom. Obrigado mais uma vez, Fernando. Eu que agradeço. Tá bom? E é isso, gente. Vamos ficando por aqui e até uma próxima oportunidade. Até lá.